Nós, do canal Palavra em Fatos, agradecemos por estar de volta. Se inscreva no canal e fique por dentro de todo o conteúdo com exclusividade. Agora, vamos para o vídeo. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A estratégia vitoriosa de Davi. Uma pedrada sutil com fé. Essa passagem diz-nos claramente que não devemos olhar para as circunstâncias, e sim para a grandeza de Deus. Deixar de fazer isso foi o que quase derrotou o exército de Israel. Bastou uma olhada em Golias e todos fugiram cheios de medo. Satanás quase conseguiu a vitória, utilizando apenas o medo e a intimidação. Mas Deus tinha um plano de libertação para Israel. Ele havia preparado Davi, um jovem sem reputação, o menor de sua família, desprezado por seus irmãos, um mero pastor, para uma grande façanha. Deus usou as tarefas pouco valorizadas de pastor para treinar Davi e ensiná-lo a vencer inimigos maiores ainda que leões e ursos. Em seu treinamento secreto com Deus, Davi adquiriu a experiência que seria o fundamento de sua confiança no Todo-Poderoso. Não importa quão humilde ou aparentemente insignificante seja sua posição agora, você está sendo preparado por Deus para grandes vitórias. O relacionamento que você está edificando agora será o fundamento de sua comunhão com Ele por toda a eternidade. Davi obteve vitória porque tinha um relacionamento com Deus. Quando chegou a hora de encarar Golias, ele tomou uma decisão importante. Recusou a armadura mundana de Saul, dizendo: Não estou acostumado. Em vez disso, preferiu algo com o que tinha familiaridade, a armadura de Deus. Vejamos agora o paralelo entre a armadura espiritual de Davi e a armadura de Deus que Paulo nos instrui a colocar em Efésios 6, versículo 10 ao 18. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Davi estava plenamente cingido com a verdade e com a certeza de quem Deus é. Sabia que Ele é o Todo-Poderoso, o Libertador. Sabia que Ele é fiel para com os que se cingem com a verdade. Por causa das vitórias sobre leões e ursos, Davi sabia que o seu Deus o livraria do inimigo abominável e cruel. Vestindo a couraça de justiça. Davi viveu a justiça, fazendo dos interesses de Deus a sua prioridade. Diante das ameaças de Golias, a reação de Davi foi: Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. A despeito das tentativas de seus irmãos, de Saul e de Golias, para o desencorajar, insultar e intimidar. Davi não hesitou em aceitar o desafio do inimigo, como demonstram as suas palavras a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. 1 Samuel 17, 32. Todo o ser de Davi estava em paz com relação a esse assunto. Nenhum conflito o consumia por dentro. Ele estava preparado porque os seus pés estavam firmados na paz. Usem o escudo da fé. Efésios 6,16. Nenhuma seta inflamada podia tocar em Davi porque, acima de tudo, ele tinha fé, que era baseada em seu conhecimento da palavra de Deus e em suas experiências com o Deus vivo. Então, Davi pôde dizer a Saul com segurança: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Usem o capacete da salvação. O capacete protege a mente. Representa a presença do Senhor em nossa vida, a qual cobre a nossa mente e a protege do medo, da preocupação e da dúvida que Satanás usa para nos atacar. Davi conhecia o Deus que estava com ele, por isso podia afirmar: Vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Os pensamentos e objetivos de Davi eram um só com os de Deus. Haveria livramento. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Embora não tenha citado textos bíblicos, foi sem dúvida
com palavras inspiradoras pelo Espírito Santo que Davi declarou ao seu inimigo. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Tendo falado essas palavras, Davi correu para as linhas de batalha, a fim de enfrentar Golias, e o atingiu com uma pedrada fatal. A seguir, concluiu o trabalho, cortando-lhe a cabeça. Com esse gesto, o jovem pastor abriu caminho para que todo o exército de Israel se erguesse e perseguisse os filisteus. Revestido com a armadura de Deus, firmado nele e na força de seu poder, Davi venceu todas as adversidades provocadas pelo inimigo, e Israel obteve a vitória. A principal estratégia de Satanás para nos iludir é tentando obter acesso à nossa mente pela porta dos olhos e dos ouvidos, ou seja, pelo que vemos e ouvimos. O rei Davi foi um dos homens de Deus mais poderosos da Bíblia, homem segundo o coração de Deus, guerreiro que venceu muitas batalhas. Contudo, ele caiu na armadilha da tentação de Satanás e levou a própria família à destruição. A estratégia de Satanás é apanhar-nos desprevenidos. Ele costuma tentar-nos depois que experimentamos uma grande vitória espiritual. Foi o caso de Davi. Ele foi tentado em um momento de prosperidade do reino. Tinha cerca de 50 anos na ocasião e reinava em Jerusalém havia 12 anos. Havia subjugado os inimigos e regressado em grande triunfo. No tempo designado para voltar à batalha, Davi ficou em Jerusalém. Em vez de acompanhar o exército, enviou Joabe e todo o Israel para a batalha, enquanto permanecia na cidade. Depois de vencer grandes batalhas, decidiu que era hora de baixar a guarda e relaxar. Em nossa batalha espiritual contra Satanás, não há tempo para relaxar nem para baixar a guarda. No momento em que começamos a relaxar, reduzindo o tempo de oração, parando de ler a palavra, deixando de atentar para as estratégias malignas, Satanás aproveita a oportunidade para nos atacar. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele sucumbiu ao tentador quando subiu ao terraço e viu uma mulher muito bonita tomando banho. Satanás obteve acesso à mente de Davi pela porta dos olhos, ou seja, pelo o que ele viu. Satanás colocou uma tentação diante de Davi, que lhe despertou o desejo. Davi não desviou. Ao olhar a mulher, acabou desejando-a para si. Satanás enganou e atraiu Davi, fazendo-o pensar que o prazer e a satisfação proporcionados por aquele caso ilícito seriam maiores do que realmente eram. E foi ali mesmo, no terraço, que Davi cometeu adultério, na mente e no coração. Esse pecado mais tarde se manifestou em Atos, quando ele mandou buscar Batseba. Há muitos cristãos hoje caindo em tentação, vivendo uma vida de derrotas, na escravidão dos desejos e na luxúria, porque permitiram que Satanás tivesse acesso à sua mente pela porta dos olhos e dos ouvidos. A estratégia de Satanás é encher a nossa mente com tentação, de modo que os desejos da carne despertem, influenciem em nossas escolhas e ações até que nos rendamos às paixões da carne e pequemos contra Deus. Lembre-se, Satanás é limitado nas tentações que coloca diante de você. Deus não permitirá que ele o tente, acima do que você é capaz de suportar. Deus não apenas limita as tentações de Satanás, como também em toda tentação. Ele promete dar um escape, que tornará você mais forte, poderoso e paciente para suportá-la. O propósito de Deus ao permitir a tentação é testá-lo para que você se torne perfeito e plenamente maduro, sem sentir falta de nada. A sua atitude, ao ser testado pela tentação de Satanás, não deve ser de derrota, mas de vitória. Sabendo que Deus já providenciou um escape, que lhe deu armas espirituais poderosas, que o ungiu com o poder do Espírito Santo, que lhe deu autoridade sobre o poder do inimigo, você deve resistir ao inimigo. Agradecemos por ter ficado até aqui, para que essa mensagem chegue a mais pessoas.
Pedimos que se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com alguém.